Vamos sobreviver, hein? A meio às festas de fim de ano. É muita comida, não é? E a gente fica com ela, não vou comer muito não, mas chega na hora, repete umas 3 vezes. Por isso que a gente convidou a nutricionista Fabiane Cortez para dar dicas para a gente de como manter aí aquele equilíbrio tão necessário nessa época tão festiva e de mesa farta. Bom dia, Fabiana Cortez, muito obrigado pela participação. Bom dia, Patrick, tudo bem? Tudo bem, e viagem foi boa? Foi ótima, maravilhosa. E agora, como é que é? A gente tem rabanada, a gente tem bolo, peru, refrigerante, bacalhau, olha, mesa farta, Mesa farta, graças a Deus, e né? E a consciência como fica? Fica pesada depois de toda essa comilança, né? Com certeza. Mas vamos falar o seguinte, que tal se a gente abster-se daquelas coisas que a gente geralmente tem no nosso dia a dia, né? E a gente focasse em aproveitar aquelas comidas típicas do final do ano. Como você falou, a rabanada, o peru, né? Vamos deixar o bolo pra gente comer nos finais de semana, Vai de logo vez em eliminando quando. aquilo do dia a dia. Vai riscando aí da tua lista, hein? O bolo, nem pensar. Refrigerante, né? E são calorias que você pode economizar, digamos assim, colocar no seu balanço aí de alimentos que só aparecem essa época do ano, né? Então, aquelas comidas mais natalinas. Então, a dica é você largar essas bebidas açucaradas, refrigerantes incrementam muitas calorias durante uma refeição, né? Os doces, principalmente, né? E seria a ideia você também não se deixar levar pelos olhos, digamos assim. Mas esse é um problema, esse é muita maldade, porque é fácil dizer, né? Mas quando você vê tudo aquilo ali... Não, pois é, mas aí a questão é aquele comportamento beliscador que a gente tem que evitar. Comportamento? Beliscador, que a gente fala, né? Então, tem pacientes que a gente identifica que tem muito esse comportamento beliscador. Às vezes, aquela pessoa que chega para ti e fala assim, mas eu como bem, né? Realmente, durante as refeições, come bem, mas passa o dia inteiro beliscando. Né? Menino, então, nem vi você comer, não, só deu uma beliscadinha ali. Exatamente. Não, belisquei 2 bolachas, aí deu uma volta na casa, comeu mais 2, e assim você vai, né? Incrementando calorias ao longo do seu dia. Então, para evitar esse comportamento que enche os nossos olhos, principalmente quando a gente vê aquelas mesas lindas de Natal, né? Que as pessoas preparam, tudo. A dica seria, concentre-se em fazer um prato. Né? Então, pegue um prato, sirva-se ali, serve da sua rabanada, serve de um pedaço de peru, serve um prato e não ficar beliscando tudo que você está vendo ali na mesa. Olha, essa dica é muito importante que a nutricionista Fabiana Cortez está colocando aqui. Esse negócio de beliscar pode passar a falsa impressão que você está comendo pouco. Exato. Mas você está beliscando de tudo um pouco. Olha, você aloprou na comida. Então, a ideia, a dica é, faça um pratinho, né? E vá colocando as coisas lá. Exato. É porque, assim, o que a gente tem que pensar é que o que a gente usa como estratégia, a estratégia que dá certo é déficit calórico. Para perder peso ou para manter peso, a gente tem que ficar sempre de olho nesse balanço, né? Se a gente quer manter peso, você tem que consumir as calorias que você gasta. Se você quer perder peso, você tem que ingerir menos do que aquilo que você gasta. Então, só que esse balanço, digamos assim, ele fecha durante a semana. Ele não é um dia, né? Então, vamos colocar aqui, isso é durante uma semana. Então, no dia 24, você ali comeu um pouquinho mais, deu uma exagerada. No dia 25, já se controla um pouquinho mais no famoso RO, né? E o resto da semana dá aquela balanceada para, no seu final de semana, esse balanço fechar com uma continha boa, né? Bem, e as crianças? Como a gente deve orientar as crianças? Também elas fazem essas beliscadinhas ali, né? Para que essa ceia, para que o RO, de fato, elas se alimentem, mas não exagerem. No caso das crianças, a gente precisa ficar muito preocupado, né? O que a gente fica mais de olho é que realmente elas têm uma tendência a mais ainda intensificar esse comportamento beliscador, né? E por elas terem um intestino, né? Uma flora bacteriana um pouquinho mais sensível do que a nossa, elas acabam passando por problemas intestinais, aquela famosa dorzinha de barriga no dia seguinte, às vezes a criança até chega a vomitar, né?
Então, a ideia é que os pais também coloquem essa regrinha para as crianças, né? Não, não fica beliscando, vamos fazer um pratinho. Vamos fazer um pratinho de doce, vamos fazer um pratinho de salgado. E o pai e a mãe tá sempre de olho e verificando as quantidades daquilo que elas comem. Porque, realmente, por exemplo, nessa época aparece muita coisa doce, muito chocolate. Refrigerante a criança, então? Refrigerante, né? Então, você tentar colocar isso num prato de uma forma em que tanto você quanto a criança consigam visualizar aquilo que está sendo consumido. Fabiana Cortes, nutricionista, vamos imaginar aquela família que a grana não está muito legal, está curta, mas que ainda assim precisa fazer a sua ceia, né? Há como fazer uma ceia sadia e ao mesmo tempo gostosa e barata? Com certeza. O que você indica? Eu indico assim, por exemplo, o frango, hoje ele é o primo do peru, né? Mas o que acontece? O que faz ali aquela diferenciação do peru? Hoje, por exemplo, você não consegue comprar nenhum peru que não tenha tempero. Então, se você pegar um peru sem tempero, ele vai ser igual um frango, concorda? Então, a diferenciação ali daquele peru, na verdade, que a gente acha que ele é muito saboroso, é o tempero que é adicionado nele. Então, a ideia se você não tem condição de um peru, mas um frango, intensifica o tempero, intensifica ali aquela marinada, né? Que você pode fazer com alho, né, com azeite ou com óleo mesmo, né, o óleo de soja de boa qualidade, que você pode deixar ele ali marinando, colocar alguns temperos desidratados. É investir em temperos, que são coisas mais em conta do que a gente colocar, na verdade, um peru. Se você for colocar um frango mais os temperos, não vai chegar nem perto do valor do que é um peru. Aí, né, você dá o nome de franperu. Exatamente. Você quer o meu franperu, né? Exatamente. E fica gostoso. Fica gostoso, com certeza. Agora, eu gostaria de saber, você que durante o ano dá todas as dicas importantes para nós, mantermos o peso, a gente não exagerar, até porque é a saúde da gente que está em jogo. Exato. Como é que vai ser mais a tua ceia? A saúde, exatamente. Eu estou curioso a saber como é que vai ser a tua ceia. A minha ceia? Eu quero saber. Olha, como é que vai ser. Eu tô num projeto mais fitness ainda, porque depois que eu voltei de viagem, eu tô me controlando, né? Mas eu gosto muito das proteínas que aparecem nessa época, como a gente falou, do peru, do tender, né? Então eu invisto mais em consumir as proteínas que aparecem ali. Na tua casa pode ter o doce, pode ter o refrigerante tudinho lá, mas você está ali se controlando. Eu não tomo refrigerante. Eu evito chocolate, é uma coisa que eu não gosto de comer. Agora, eu gosto muito de panetone e de rabanada. Com certeza, uma fatia de panetone e uma rabanada eu vou comer nesse Natal. Essa vai ter que estar no dia. Essa vai ter que estar. Na noite do dia 24 então, vai assim, ter que em vez de tomar um copo de refrigerante, que às vezes vai dar a mesma quantidade de calorias de uma rabanada, vamos preferir a rabanada, que só aparece essa época do ano, né? E não o refrigerante. Então, essa que é a dica. Você investir naquilo que a gente não vê todo dia, né? E no dia seguinte, a gente volta para o plano normal. Tá, e o RO tá junto. O RO também a gente controla um pouquinho, né? Eu não sei se a senhora concorda, mas parece que o RO é mais gostoso do que na noite que a gente porque o tempero intensifica, né? Então, hoje, quando a gente vai preparar, por exemplo, eu estava falando de marinada. O que é a marinada? Você temperar aquela proteína e deixar ela de um dia para o outro apurando aquele tempero. Então, você imagina que quando você prepara e no dia seguinte ela continuou apurando aquele tempero, né? Mesmo depois de assado. Então, por isso que é mais gostoso no dia seguinte. Eu ainda não tinha escutado essa explicação e agora eu compreendi por quê. Entendeu, né? É por isso que fica bem gostoso. O peru, por exemplo, você já compra ele temperado, né? Já vem lá um tempinho já de maturação. Isso, é. O você tempero não consegue penetra comprar ele sem estar temperado. Todos eles, pode prestar atenção. Se você for ler os rótulos, você vai ver que todos eles já são temperados já. Muito interessante. Mais alguma dica para termos aí uma ceia sem ficar com a dor, com a consciência pesada? Uma outra dica seria também investir nas frutas secas, na verdade nas castanhas, né?
não tanto nas frutas secas, porque a fruta seca, então vamos Ameixa entender é uma fruta ameixa. seca? Ameixa fresca, que essa época tá cheio. A ameixa fresca, ela é maravilhosa. Uma fruta de baixo carboidrato, né? Que é muito utilizada aí nas dietas low carb, né? Ameixa fresca. Porém, você imagina que uma ameixa fresca, quantas tu consegue comer? 2. Mais? Fresca. Acho que eu mais. Acho que umas 3. Tá, agora tu imagina ela na forma seca. Quantas tu consegue comer? Bem mais. Bem mais, né? Só que o açúcar daquela ameixa fresca, ela tá muito concentrada na ameixa seca. Então, a dica seria essa, evitar também as frutas secas e dar prioridade para as frutas frescas e as castanhas também, as nozes, né? Muito que bem. aparecem muito. Nutricionista Fabiana Cortes. Muito obrigado por sua vinda aqui Eu com que a agradeço, gente. estava com saudade A já. gente também, com essas dicas importantes que ela dá aqui pra gente, vai continuar vindo aqui no ano que está começando ainda também Isso mais. aí. Obrigado, bom dia. Obrigada, tchau.